Oi, 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 audiência do JTT Diário, fique em casa, como vocês estão? Tudo bem? Boa terça-feira, dia 5 de maio, 5/5, vamos começando aí com mais um jornal para fechar a nossa noite. Para você que está nos assistindo aí de dia, hoje tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossa audiência. Já vou começar aí com as nossas redes sociais. Esse primeiro é o nosso portal desacato.info. Estamos no Instagram, @portal.desacato, no Facebook, portal.desacato, no YouTube, Portal Desacato, e no Twitter, @DesacatoBrasil. Pensa aí na sua rede social que você mais gosta, que você mais utiliza. Acesse aí o Portal Desacato para você se manter sempre bem informado com a outra informação. Gente, também tem aí os nossos números para você mandar a sua pauta, mandar a sua crítica, mandar a sua sugestão, nos informar aí o que tá passando na sua região, se você tiver alguma denúncia. Você está trabalhando, você tem que estar na rua, você está em isolamento. Quanto tempo de isolamento que vocês estão, hein, gente? Aqui já vai fechar quase 3 meses. É 3 meses? Não, 2, né? 2 meses, eu acho. Gente, tô perdida. Perdi a noção de tempo. Eu sei que hoje é dia 5 de maio. A pandemia começou dia 13 de março. Abril, maio. 2 meses. Tá tudo bem. 2 meses não tá tudo bem, não. Tá todo mundo bem doido, isso sim. O vírus tá começando a chegar com força no Brasil inteiro e em Santa Catarina. A gente já viu aí alguns estudos que apontam Santa Catarina como o próximo epicentro do caos de pandemia, né? Gente, vamos aqui para o nosso portal desacato.info, coloca aí no seu navegador a outra informação, vamos dar uma olhadinha aqui, o que tem hoje. Eu achei bizarro essa primeira matéria aqui, gente, é real, não é nenhum filme de ficção, viu? Cientistas alertam sobre aparecimento de vespa gigante assassina nos Estados Unidos que encontre o presidente. Será que eu podia falar isso? Não sei. Mas, né, o do Brasil também tá ali, tá logo ali, ó. É só elas encontrarem o caminho certo. Gente, que loucura, olha só. Porque alguns pacientes já recuperados voltam a ter o teste positivo para a Covid-19, segundo a OMS. Tá aí uma matéria bem interessante para você. Sem coordenação nacional, o Nordeste se une para combater coronavírus. As pessoas estão fazendo por elas mesmas, né? Porque de governo não tá dando para esperar as medidas, né? Eu acho que o Sul deveria fazer o mesmo, desobedecer os governos, desobedecer o governo estadual, o governo municipal, que nos fala que tá tudo bem, que as escolas vão voltar às aulas daqui a pouco, que os comércios podem reabrir. A gente tem que desobedecer isso como cidadãos e fazer o mínimo para cuidar das nossas vidas, né? De quem está ao nosso redor. Enfim, gente, vamos lá. Sul e Sudeste perdem 3 bilhões com mudanças feitas pelo Senado em PL. Gente, tô com uma coceira aqui, acho que me picaram. Tomara que não tenha sido a vespa gigante assassina. Brasil pode ter mais de 1,6 milhões de casos de coronavírus, diz estudos. Pois é, gente, mais de 1,5 milhão de pessoas podem estar infectadas. A gente deveria estar em total alarme, em total desespero. Algumas pessoas estão, eu, por exemplo, estou. Eu estou em total desespero, porque é muita gente sendo contaminada e muita gente em circulação ainda, pelo amor. Olha aí, mais de 1,5 milhão de brasileiros podem estar infectados e as subnotificações não identifica isso, né? No Ministério da Justiça, Sérgio Moro abriu as portas para o FBI. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Esse daqui foi o nosso JTT de ontem. Se você perdeu o nosso JTT de ontem, acesse aí desacato.info para reassisti-lo, beleza? Ali em cima, clique no nosso banner e contribua para a outra informação. Seja uma amiga e um amigo leitor do portal Desacato. Contribua para que a nossa grade de programações continuem, ainda mais em pandemia, gente. A gente precisa se manter bem informado. Tá aí as contribuições mensais.
as contribuições anuais e também tem um depósito em conta. É muito importante que a outra informação continue, tanto informando a nossa audiência, tanto quanto garantindo os postos de trabalho que nós garantimos enquanto cooperativa. Beleza, gente? Contribua aí, então. Aí você tá vendo as logos dos nossos apoiadores, o Sindpreves de Santa Catarina, Sindsaúde de Santa Catarina, o Sindpd, o Sinergia, o Conselho Indigenista Missionário, o Sintrajusc, o Sintrazen, o Sinasef, Seção Sindical IFSC, a PUFSC Sindical. E é isso aí, gente. Acessem aí o nosso portal, deem uma olhada em todas as matérias que temos para vocês. Aqui em cima tem todas as nossas produções, a outra reflexão com todos os nossos colunistas. Procurem aí o nome que mais te agrada, pessoas que de repente você pode até conhecer, ou tem curiosidade de conhecer. Aproveite e compartilhe também aí as matérias dos nossos colunistas, certo? Dando seguimento aqui, gente, o que a gente vai ter hoje? Vamos lá. O nosso JTT se chama O Pior Vira-Lata da História. A gente começa com Paulo Nogueira Batista Júnior, que nos conta qual é ou quais são os piores vira-latas da história, do mundo, do Brasil. Vamos ver aí o que o Paulo tem para trazer para a gente. Comunidades vulneráveis da Grande Florianópolis recebem doações do Comitê Popular de Solidariedade de Santa Catarina. Quem conta é o Rui Roeder, que é diretor de Cultura e Eventos do Sintesp. Primeiro caso de Covid-19 em São Miguel do Oeste. As pessoas não estão em isolamento. É a fala da Edriane Slaviero, que é presidenta do Sindicato dos Empregados do Comércio. Espanha, desescalada do confinamento. É a coluna semanal da deputada hispano-brasileira Maria Dantas. Parece que a Espanha também está afrouxando aí o confinamento, né? Vamos ver o que ela tem para trazer para a gente. África raramente aparece na educação brasileira e quando aparece se tem uma história deturpada. É a conversa com o Johnny de Moraes, assessor de formação da FETIESC e ex-prefeito de Ipanema. O professor Sabino Bussanello fala sobre saúde e segurança no trabalho e os ataques do governo Bolsonaro contra as normas regulamentadoras, que são as NRs. Bastante coisa hoje, gente, tem muita coisa para você se manter informado. Compartilhe, comente, curta. Sempre os programas aqui, os JTTs, eles são feitos especialmente para vocês. Quero mandar um abraço para todos aí da nossa audiência, Gisele Lins, que sempre nos assiste, a Verônica Loss, que sempre nos assiste, a Roberta Vaz Guimarães, gente, a Azuca Campanha. Tem uma galera aí que sempre tá todo dia. O meu abraço, gente, obrigada pela audiência. Compartilhem e espalhem aí a outra informação. Amanhã eu vejo vocês novamente, de segunda a sexta, JTT diário. Fique em casa às 18 horas e amanhã, quarta-feira, vai ter outro programa para vocês. Não percam e até lá! Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Fica em Casa. Os temas se avolumam, a gente tem que escolher alguma coisa. Tem passarinho cantando no Planalto, né? Passarinho muito querido aqui na ilha de Santa Catarina, curioso. Tem uma PL para retirar mais direitos. Faleceu Helenira Vilela, temos a primeira vítima em Blumenau, uma trabalhadora da saúde, jovem, faleceu esta manhã em Blumenau. E temos algumas outras coisinhas, né? Tem um processo eleitoral que marcha paralelo, e se a gente não abre o olho, daqui a pouco os caras, né? Levam de novo. Tudo bom, Helenira? Bom dia, Raul Fittipaldi. Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência do JTT. São 12h20. Neste momento, a Câmara Federal está votando o PL 39, que, entre outras coisas, retira direitos dos servidores públicos estaduais, municipais e federais. Vá lá fazer pressão. Espero que você tenha feito, né? Porque vai passar de noite, a gente já vai ter um resultado. Ainda não podemos comentar, mas espero que o Congresso, a Câmara,
retire esse dispositivo, porque chega dos trabalhadores pagarem a conta, né? Nada de taxar fortuna, nada de taxar herança, tem 1,2 trilhão para os banqueiros, aí eles querem que todo o dinheiro que vai para os estados e municípios seja pago pelos servidores. Só que o dinheiro é para fazer serviço público. E como é que faz serviço público sem servidor? Eu não entendo essa lógica. Pois então, mas eles entendem, assim, nós tirar tudo. Aí quando fica o bagaço, eles também querem. Voltar no liquidificador e fazer mais dinheiro para os banqueiros. E aí ela vai. Pois então, Elenira, estávamos falando do Enem, assim, na interna, antes da gravação. Eles querem que as pessoas inventem uma mágica e se não tem internet, se não tem computador em casa, você faça o Enem de qualquer maneira. Assim, os mais pobres, para variar, e como sempre, ficam de fora. É isso? Raul, a campanha publicitária que o governo federal, o governo Bolsonaro, o ministro Weintraub, estão fazendo nas TVs abertas e fechadas para manter o calendário do Enem prova duas coisas. A primeira é que eles realmente odeiam a educação pública laica de qualidade científica. Porque eles olham para as pessoas e dizem assim, estuda do jeito que der. Estuda do jeito que der, vindo do Ministério da Educação, é o cúmulo da vergonha internacional. É você dizer assim, olha, qualquer negócio que você fizer está servindo. Mas esconde isso que você falou, que é o aprofundamento da desigualdade. Porque o que acontece? Se você é ribeirinho, se você é rural, se você é indígena, se você mora na periferia, se você está brigando para comer, para ter emprego, para pagar o aluguel, como é que você acha que esse povo, mesmo que a rede de ensino em que ele estuda esteja disponibilizando atividades não presenciais, que não são ensino à distância, porque ensino à distância não é você improvisar uma aula via YouTube, né? Tá, outra coisa. Mas mesmo que esteja disponibilizando, quem tem, por exemplo, celular pré-pago, vai gastar o pacote de dados todos na primeira aula de 20 minutos. Viu o vídeo de 20 minutos, acabou. E aí faz o que depois? E aí você diz, vamos fazer a prova. E, bom, tá atingindo todo mundo mesmo. Só que as escolas privadas, as pessoas que têm dinheiro para pagar mensalidade, em geral são as mesmas que têm dinheiro para pagar pacote de internet, que tem um computador que pode ser usado. E mesmo esse povo está com dificuldade. Educação não é isso. Isso é ensino de baixa qualidade. Mas vejamos por que fazer isso também. Primeiro, para dar uma aura de normalidade à tragédia que está acontecendo no Brasil. Segundo, para moralmente alegrar esse terço, que não é pouco, são bem mais de 30 milhões de eleitores fixos que tem este governo, que tem o Bolsonaro, e que aceitam qualquer coisa, porque a palavra que vem de cima é uma palavra santa, Deus mandou, então você tem que dar esse ar de normalidade a tudo isto, aceitar e passar por cima da realidade e, como já falamos, aprofundar ainda mais a vala que separa aos ricos que eles defendem, porque muitos desses nem ricos são, que estão no governo, sabe? É uma fantochada muito grande. Mas há que desmascarar isso pelo bem da saúde intelectual da sociedade. São várias saúdes que estão sendo atacadas. E as pessoas estão cansadas, estão estressadas, tem pessoas doentes, tem pessoas morrendo nas famílias, e eles dizem, estude, finge que está tudo normal. E, na verdade, o que tem por trás é defender as grandes empresas que vendem esse ensino de baixa qualidade, que eles querem medir no Enem e beneficiar uns ou outros, né? E é uma tragédia porque é uma concepção de educação, é uma concepção de humanidade, fere a Constituição Federal, porque na Constituição Federal a educação básica e o ensino médio é educação básica, é direito público subjetivo, então você não pode forçar que processos que envolvem a educação básica aconteçam no meio desse caos e fingir que está tudo normal, é realmente inaceitável, não tem outra palavra. Veja como esse empresariado limitadíssimo, inário, embrutecido, que também procura a normalidade, Lenira, tem produzido com a reabertura dos comércios, com a outra normalidade que no município tão querido de Blumenau aconteceu, que a cidade de Blumenau, então, como falamos no início, que não tinha nenhuma morte pela Covid-19, agora inaugurou, depois de 15 dias de abertura, com bandinhas de música, inclusive inaugurou a primeira morte, e foi nada menos que uma pessoa que
da linha de frente lutadora da saúde, a Vanessa. Então, acontece que essa normalidade essa suposta normalidade tem que ser castigada. Esse faz de conta tem que ser castigado. E acontece também, paralelamente, que o Tribunal de Santa Catarina nos anuncia que nós temos 41 mil novos inscritos nos partidos políticos, filiados aos partidos políticos, porque esse processo, o TSE, não tem mudado as datas, não tem parado com esse processo. Então, vamos verificar o que nós podemos fazer também para mudar essa suposta normalidade que tem invadido a nossa vida privada, que tem invadido e desmembrado a sociedade de Santa Catarina e do Brasil, agora também no processo eleitoral, Helenira, porque todos os processos que são de interesse deles e segundo os cálculos deles, continuam funcionando nessa suposta normalidade. Então, Raul, primeiro prestar a minha solidariedade aos amigos, à família, aos colegas da Vanessa, né, que é uma vida perdida. E é importante a gente deixar claro que a decisão do prefeito, a decisão do governador de autorizar o comércio são os assassinos da Vanessa e de tantas outras pessoas que, infelizmente, daqui a pouco nós vamos perder. Porque os profissionais de saúde estavam dizendo todos os dias: fique em casa para eu poder sair para trabalhar, porque quanto mais circulação de vírus, mais gente eles precisam atender, aumenta a chance dos profissionais de saúde que estão lá na frente ficarem doentes e, inclusive, chegarem a falecer. A outra coisa que é importante é a gente perceber que você não pode autorizar esse funcionamento, porque você não pode brincar com vidas. Eles estão brincando com vidas porque eles sempre consideram que o lucro de uns poucos é mais importante do que a vida de milhares de milhões, né? O Átila Yamarino já está fazendo as contas a partir da simulação do Imperial College de Londres, de que a gente pode ter mais de 1 milhão de mortos no Brasil, principalmente se o que eles estão promovendo agora for relaxar o isolamento social. Sobre as eleições, é um negócio meio absurdo, né? Bom, para quem não sabe, se você não fez ainda, o prazo para você regularizar a sua situação para poder votar em 2020 é amanhã, dia 6 de maio, tem que estar regularizado e dá para fazer pelo TRE, se você precisar transferir local, atualizar endereço, se você tem 16 anos e está fazendo o título pela primeira vez. Agora, esse processo está acontecendo, de novo, eles estão fingindo uma certa normalidade, eles tiveram, a direita brasileira, essa turma do Bolsonaro, esse povo da necropolítica, do DEM, teve uma vitória grande em 2016. Se a gente continuar do jeito que está e reeleger boa parte deles, porque vai ter toda a dificuldade de fazer a campanha, é bem possível que eles estejam avaliando que eles ganhem com isso, né? Por outro lado, a gente tem que perceber que defender a democracia é essencial, e aí a gente não pode brincar com esses processos. Então, é um momento muito delicado. Provavelmente, o ideal seria que o TRE repensasse um pouco os prazos para poder permitir que a população que está preocupada com muitas coisas tenha acesso ao direito democrático de votar. Agora, também, vamos considerar a verdade, né? A gente tem que ter o direito de votar e tem que garantir que quem seja votado seja eleito, né? E empossado e possa governar, porque a democracia no Brasil, e que seja eleito legalmente, a democracia no Brasil ainda é tão relativizada. A gente tem um presidente da República que vai dizer que não sabe para que tem eleição, que recebe o curió, né? Enfim, a gente tem que lidar com coisas... Aliás, o curió, é preciso dizer, né? Eu me chamo Helenira em homenagem a uma mulher chamada Helenira Rezende, que foi assassinada no Araguaia. E o que o Bolsonaro fez foi novamente elogiar o brilhante Ustra, só que agora o curió, que é um major, que foi responsável por assassinar estudantes que estavam tentando libertar o Brasil da ditadura. 41 assassinatos. 41 assassinatos. E a Helenira Rezende provavelmente era um deles. Então, a gente tem uma situação que eles exaltam a morte. É o governo da morte. É o governo da morte por doença, e daí é o governo da morte por fome, e daí o que eu posso fazer? É o governo da morte pela tortura, pela ditadura, pela opressão política. É um governo que tem que acabar, definitivamente tem que acabar, antes que
mate mais pessoas inocentes, mais trabalhadores, mais o nosso povo, que merecia mais respeito, né? Um pouco desse processo começaria agora em outubro, se eles consideram que dá para votar, não sei como, mas tudo bem. Eles já consideram que sim, começa em outubro, pelo menos para podermos defender um pouco e diminuir a solidez que tem adquirido esse comportamento político de direita e ultradireita no Brasil. Estamos no fim do Helenira. Estamos no fim. Então, mas só assim, é preciso que a gente resolva o problema dos robôs fabricantes de mentiras e distribuindo essas mentiras por redes sociais, né? Porque senão vai ser mais um processo viciado pelas mentiras que eles fazem circular por meios em que as pessoas não têm nem como se defender. Então, se a CPI da fake news não atuar e não impedir o funcionamento desses bots, que a gente vê provas 1000 aí deles existindo, a gente vai ter de novo uma distorção. Então, é preciso que seja um processo realmente democrático, justo, que as leis sejam seguidas por todos, que seja cobrado de todo mundo, que o poder econômico tenha o seu peso reduzido, enfim. Mas é a defesa da democracia que a gente faz todos os dias. Temos que construir isso todos nós, pelo Brasil e por cada um de nós. Até amanhã, Helena. Vou terminar repetindo a solidariedade à família da Vanessa, aos blumenauenses e defendendo que os governadores, os prefeitos sejam responsáveis com a vida das pessoas e voltem ao isolamento, antes que a gente precise fazer um lockdown total, que vai ser muito pior para todo mundo, né, Ron? Acho que já vamos precisar, infelizmente. Até amanhã. Grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu sou Paulo Nogueira Batista e eu venho hoje fazer mais um daqueles comentários breves sobre o quadro nacional e internacional. Hoje eu queria falar do Brasil. A cada semana que passa eu fico mais preocupado com a situação brasileira, como muitos de vocês devem estar também. Nós estamos vivendo uma crise tríplice de saúde pública, econômica e política. O problema, em parte, se decorre do fato de que, embora medidas drásticas tenham sido tomadas por várias autoridades estaduais e municipais para conter a propagação da doença, essas medidas não foram inteiramente bem-sucedidas e tiveram um custo econômico altíssimo. Então nós demos vários tiros de canhão em cima da fera do coronavírus, mas a fera sobrevive e nós pagamos um preço, gastamos muita munição e derrubamos gravemente o nível de atividade da economia. O PIB deve cair muito, provavelmente mais do que caiu em termos anuais na crise de 2015 e 2016, que foi uma das mais graves que nós enfrentamos. O desemprego, que já era alto, vai subir mais ainda, e a situação financeira do Brasil, das finanças do governo, em nível federal e estadual, vai piorar muito, em grande medida por causa da queda da arrecadação que a recessão produz e também por causa do enorme aumento dos gastos públicos ligados ao enfrentamento da crise, inevitavelmente ligados ao enfrentamento da crise. Então a situação econômica piorou e nós estamos enfrentando ainda o risco grave de ter uma piora do quadro da saúde pública em função da propagação da doença e do aumento do número de casos e do número de vítimas. No exterior, o Brasil já é apontado com um caso-problema. Fala-se insistentemente que o Brasil será talvez o novo epicentro, entre aspas, da doença pelo número de casos e mortes. E olha que nós estamos voando às cegas, como disse o novo ministro da Saúde, que reconheceu que os dados existentes são tão ruins que cabe falar que nós estamos navegando às cegas nessa crise gravíssima. Então, nós temos aí o resultado inevitável. Por que o Brasil é um caso tão delicado e por que ele vem sendo percebido assim pelo resto do mundo? Porque nós estamos enfrentando a pior crise da nossa história com o pior presidente da nossa história. No comentário da semana passada eu fiz algumas comparações, ressalvando as diferenças enormes de proporção e contexto entre Hitler e Bolsonaro. No seguinte, na maneira como Bolsonaro opera, que lembra de Hitler em pequena escala, evidentemente, em miniatura, que é de fazer lances ousados que na fase inicial deram certo, mas houve um momento que ele foi longe demais. O Stalin, que talvez tenha dito a frase mais interessante sobre Hitler. Hitler é um gênio, mas não sabe onde parar. Bem, Bolsonaro não é gênio nenhum, mas ele também tem esse traço de correr riscos crescentes, está se isolando cada vez mais. E a pergunta que eu fiz
na semana passada, inclusive num artigo que eu publiquei segunda-feira em vários veículos. A questão que se coloca é quando é que Bolsonaro vai dar o seu passo fatal e invadir a União Soviética. Agora, eu queria acrescentar uma coisa a essa comparação. Ela falha em vários aspectos, e sobretudo num aspecto essencial. Hitler, para bem e para mal, mais para mal do que para bem, evidentemente, era um nacionalista. Bolsonaro não. Bolsonaro é um antinacionalista, embora tenha a retórica da patriotada e da bandeira. Ele é o pior vira-lata que já apareceu na presidência da República Brasileira. É um caso chocante. Ainda foi lá dar força a uma manifestação fascistoide em frente ao Palácio e se fez filmar ao lado de uma bandeira americana, portando uma bandeira, acompanhado de uma bandeira americana. Então, como disse um dos meus contatos do Twitter, o Valmir Duarte, o conceito de vira-lata foi atualizado. E nós temos agora, na presidência da República, um presidente que se destaca por submeter-se voluntariamente a um outro governo, ao presidente Trump, que ele tem na mais alta conta, Deus sabe por quê. Então, espero que pelo menos, pelas várias violações de graves crimes de responsabilidade que ele vem cometendo, que em algum momento seja possível tirar esse presidente altamente danoso da presidência e que pelo menos esse benefício a crise tenha para o Brasil, é de nos permitir livrar-nos, dentro dos mecanismos constitucionais, do pior presidente que já tivemos. Essas ideias foram desenvolvidas em outros textos, em outros depoimentos, em entrevistas que eu incluo no meu canal do YouTube, convido vocês a visitarem, youtube.nogueirabatista.com.br, e textos onde eu desenvolvo essas ideias podem ser encontrados na minha página na internet, que é www.nogueirabatista.com.br. Até logo, até a próxima. Olá, audiência do JTT, fique em casa. Olá, Jana Machado, Ralph Tipaldi, Helenira Vilela. Grande abraço virtual aí para vocês, estou com muita saudade. Pois é, e por falar em fique em casa, nós estamos lidando com esse desafio imenso que é para a classe trabalhadora ficar em casa, reduzir renda, dificuldades de todos os tipos. Então, por isso, foi criado em Florianópolis, principalmente estava funcionando ali na sede do Sintesp, um Comitê Popular de Solidariedade de Santa Catarina. O Rui Roeder, que é diretor do Sintesp, vai dizer para a gente como esse comitê está funcionando e como as pessoas podem fazer, tanto para se integrar a esse movimento solidário, quanto para acessar as ajudas que esse comitê está podendo propiciar. Tudo bem com você, Rui? Tudo bem. Tudo bom, Rosângela? Então, Rui, explica pra gente como é que está funcionando o comitê e como é que as pessoas podem acessar. O comitê ele funciona através de um plantão, né, na sede do sindicato do Sintesp, que fica na Praça Olívio Amorim, de segunda a sexta, das 9 até as 5h30 da tarde. Sempre tem alguém ali para ou atender diretamente, mas a gente prefere que as pessoas acessem através do celular, o WhatsApp 998333500, porque para agendar, não adianta ir lá, de repente as pessoas saíram para entregar algum produto, né? Sempre vai ter alguém para dar algum suporte para as pessoas e para as entidades que tenham interesse em entrar em contato com a gente, levar material tanto de equipamento de proteção individual, alimentação, roupas, né, e produtos de higiene, para que a gente possa entregar esses produtos nas famílias de trabalhadores mais necessitadas, né? Que a gente passa uma situação bem complicada de crise econômica, social, política, e ainda mais agora o coronavírus, né? Que é uma coisa muito preocupante, que está atingindo principalmente as pessoas que moram mais na periferia, que têm mais necessidade nos morros, e são essas pessoas que a gente está procurando atender, né? Então é isso, né? E quando o poder público falha, não supre, não protege, né, o seu povo, tem que entrar a solidariedade da classe trabalhadora para suprir essas necessidades, as mais básicas, pelo menos, não é, Rui? O trabalhador sempre foi solidário entre si, né? Infelizmente, o Estado, o município e a União deixa muito a desejar e não atinge realmente a quem deveria atingir,
né? Um exemplo, grande exemplo, é a questão dos R$ 600 do governo federal, que muita gente não está conseguindo acessar. Não é porque não saiba, Exato. é porque o próprio sistema não funciona. Né? Exatamente. Isso é Ele muito... não é feito para as pessoas conseguirem acessar o seu direito, né? Só para quem tem um pouco mais de direitos. Exato. Então, a gente vai encerrar aqui repetindo os números do WhatsApp do Comitê Popular de Solidariedade de Santa Catarina. É o 998 33 3500. Rui, muito obrigada pelas informações e continue ficando em casa, hein? É importante. Eu estou em casa e junto com a minha família e com todas as pessoas que a gente ama e considera. Tá? Muito obrigado e obrigado pela oportunidade do comitê para poder repassar as informações. Boa tarde a todos e a todas. Né? Hoje, 4/5/2020, segunda-feira, temos em São Miguel do Oeste o primeiro caso oficial divulgado de Covid-19. Uma questão muito preocupante, né, para todos os cidadãos, por conta de que no primeiro caso já temos decretado ou constatado a contaminação comunitária, né? Então, é uma situação muito preocupante, né? Que não é mais a questão de que uma pessoa, o vírus está entre nós, né? Ele pode estar em qualquer lugar, a gente não vê ele, todo cuidado tem que ser redobrado para a gente cuidar da nossa saúde e da saúde das pessoas que estão ao nosso redor, conosco, os nossos queridos e a demais população. Então, tudo isso tem que ter o máximo de cuidado, né? Isso se dá por quê? Porque nós temos muita circulação de pessoas, né? As pessoas não estão em isolamento, elas estão circulando. Quando circula, o vírus circula também. Temos pessoas de fora que vêm que circulam, que passam pelos nossos municípios e mesmo sem querer podem estar fazendo a disseminação do vírus na nossa região. No caso, já foi feito, né? A gente não sabe dizer como ele chegou de alguma forma, não pode se dizer que as pessoas são culpadas que estão com o vírus, porque ninguém quer ter o vírus, né? As pessoas acabam tendo surpresa e muitas vezes nem estão preparadas para lidar com a situação de ter o vírus, porque é uma situação totalmente nova e cada corpo vai ser uma reação diferente, né? Em alguns pode não ter reação, pode ser uma questão normal, para outros pode ser muito complicado, pode ser colocar em risco a vida da pessoa, né? Por isso que nós temos que tomar esse cuidado, né? Penso que chegou nesse momento o vírus porque a gente dizia, ou as pessoas falavam que estavam tomando todos os cuidados. Não se está tomando todos os cuidados. Do contrário, o vírus não teria chegado tão rápido, né? Alguma coisa falhou, né, nesse meio tempo. E nós temos que esclarecer para as pessoas que tem que ter o cuidado nesses espaços, né? Os trabalhadores que estão no dia a dia, que não podem ficar em suas casas, tem que sair de máscara, tem que se higienizar bem, usar o álcool gel, não passar as mãos nos olhos, no nariz, no rosto em si, para também não correr o risco de se contaminar, né? Manter a distância entre uma pessoa e outra, todo esse cuidado tem que se ter, né? Então, a gente tem essa preocupação quanto ao sindicato, né? O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio está muito preocupado. Tem uma conversa de que essa trabalhadora ou essa pessoa que foi contaminada seja do setor do comércio, né? Então, quem vai para o comércio, não faça prova de roupa, não façam as provas das vestimentas, não, né? Cuida onde passa a mão, porque uma pessoa passa a mão, outra pessoa passa a mão. Os trabalhadores também tenham o máximo de cuidado, não tenham dó de lavar suas mãos com água e sabão, passar álcool gel,
a gente tem que ter todos esses cuidados. O ideal seria todo mundo ficar em casa, todo mundo cuidar da sua saúde e cuidar da saúde do próximo. Mas a gente sabe que tem a questão econômica, né? E a nossa preocupação é que os trabalhadores teriam que ter o seu amparo, as empresas, o amparo perante o governo, para não se ter esse colapso no sistema de saúde, né? Então, é uma responsabilidade muito grande tudo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo. E todos nós temos um ponto de responsabilidade muito grande. O sindicato continua fazendo as suas ações, orientando, fazendo, né, toda a questão de orientação dos trabalhadores e tudo mais. Mas a responsabilidade, ela é muito grande, e não só para os trabalhadores. Os trabalhadores estão com um fardo muito grande nas costas, né? Eles estão lá no dia a dia trabalhando, que não está conseguindo ficar em isolamento, apavorado quando volta para casa. Muitos trabalhadores têm o pai, têm a mãe idoso com problemas e são de risco, da área de risco, tem filhos pequenos, tem alguém na família que tem problema. E, além disso, eles, para manter a sua condição, eles têm que continuar trabalhando. Então, vamos respeitar uns aos outros. Os clientes, os cidadãos também respeitem, né, os trabalhadores. Quando eu falo trabalhadores, são os trabalhadores de registro, servidores públicos, todos são trabalhadores. Nossa região só tem trabalhador, né? Indiferente do setor, tem muito trabalhador. Quando não é na agricultura, setor público, não sei o quê, tem vários. Inclusive, quando você for falar em trabalhadores, nós temos muitos que são empresários, que estão no dia a dia lá trabalhando com os trabalhadores, e são trabalhadores também, estão em risco. Agora, tem que se pensar muito bem até que ponto algumas coisas valem a pena serem feitas, né? Qual que é o valor da vida nesse momento, né, que está se dando? Que valor que eu estou dando para a vida do meu próximo, né? Eu penso que está se deixando muito de lado a discussão da vida com qualidade e com dignidade. O trabalhador também tem importância. O trabalhador gera a economia, movimenta a economia. O empresário pode gerar o emprego, mas sem o trabalhador, muitas vezes, ele não faz muita coisa. Então, um ajuda o outro, tá? Então, nesse 4 de maio, é um dia marcante para a nossa região. É um dia muito triste, né? Porque a gente tem visto que, não só em São Miguel do Oeste, mas tem a Jacasa Santa Helena, tem Tunápolis, Pinhalzinho, Palmasola, são todos municípios próximos. E a gente tem visto que nem todos os cuidados estão sendo tomados. Quem está em isolamento, por favor, fique em casa, saia somente quando necessário, né? Quem não pode ficar em casa, que está trabalhando, se cuide, faça a higienização, cuide com o distanciamento, todos os cuidados possíveis. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, abraço a todos. A audiência do Portal do Zacato, do JZT em Casa, mais uma vez recebemos Maria Letas, que não conseguiu sair ontem, segunda-feira, porque tem um monte de atividade hoje. Maria, na Espanha, a Espanha está praticando o caminho inverso do Brasil. A Espanha começou antes, e já está começando de alguma forma a fazer diversas fases de escala de liberação, né, do confinamento, do isolamento, diferentemente daquilo que a gente sabe exatamente o que é isso. Claro, tem um plano constitucionalista. Isso bem é o que eu queria falar. Olá, Raul, tudo bem? Um abraço a todos e a todas que estão assistindo ao programa. Agora sim,
começamos, nesse fim de semana, começamos o que o governo chama aqui na Espanha de desescalada, que é um roteiro, né? São 4 fases de desescalada do confinamento, como eles estão chamando. Começo sempre falando os números de contágios aqui na Espanha, que são 217.466 pessoas, com 25.264 mortes, infelizmente, e um dado que é muito bom, que é um dado muito otimista, que são 118.902 pessoas que foram recuperadas. Esse é um dado que eu sempre gosto de dizer para dar ânimo ao pessoal do Brasil. Né? Maria, Pois Maria, sim, um detalhe. Qual é o nível de confiabilidade nos dados que as autoridades de saúde passam na Espanha? Qual é o nível de confiabilidade que se tem? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. É um nível bastante alto, Raul. É um nível bastante alto no começo, ou seja, nas 2 primeiras semanas. Realmente, eles não estavam contando, por exemplo, as pessoas que ficavam doentes nas suas casas. Não contavam também as pessoas que morriam nas residências. As residências aqui nós chamamos são os asilos do Brasil. Então, tanto que na 2ª ou na 3ª semana houve um aumento exponencial, porque eles começaram a contar esses casos. Então, a contagem é bastante exata aqui. Claro que existem casos, eu não vou dizer que não, né? Mas não se pode comparar em absoluto com o Brasil, ok? Então, eu gostaria também de dizer que é muito importante a nível político, Raul, que o governo ele entrou em contato com todos os grupos parlamentares, com todos os grupos políticos, para fazer uma comissão de reconstrução, ok? Então, foi aprovado realmente por unanimidade, e essa comissão no Congresso, ela vai ser, a primeira reunião vai ser essa semana. Então, falando dessas 4 fases, que a fase 0 é a fase 1, inclusive a gente faz até brincadeira com isso, né? São 4 fases, mas começando com a fase 0, que estamos em plena fase 0. Esse fim de semana a gente já pôde sair com umas determinações específicas, né? Com uma distância, máscara, pessoas, ou seja, grupos não, as pessoas podiam sair inclusive para fazer esporte, mas com umas determinações bastante rígidas ainda. Então, essa fase 0 aqui na Espanha, que é a fase atual, ainda é uma fase de preparação para o começo dessa desescalada que fala o governo, né? E mais ou menos, o calendário será até o dia 10 de maio, essa primeira fase. A segunda fase vai começar no dia 11, vai até o dia 24 de maio, mais ou menos. A terceira fase começa no dia 25 de maio e deve acabar no dia 7 de junho. E a última fase deve acabar no dia 21 de maio, meu aniversário, de junho, que vai ser a última fase, ok? Então, por exemplo, essa primeira fase, as crianças podem sair com as pessoas, com seus progenitores ou seus cuidadores ou as suas cuidadoras. O uso de máscara agora é obrigatório em qualquer transporte público, o uso de máscara. Os comércios estão abertos, não todos os comércios. Por exemplo, algo que o pessoal, a população gostou muito é que as cabeleireiras e os cabeleireiros estão abertos. Pode ser algo até naif de explicar, mas realmente foi assim, capa de jornal, né? Mas só pode ir com agendamento. Esporte não profissional também, uma atividade, mas sem contato com outras pessoas. Por exemplo, eu posso sair para correr. E o que eles chamam de hosteleria, né? Restaurantes, cafeterias, mas simplesmente para entregar, para delivery. Ou seja, eu não posso ir ficar no restaurante, comendo no restaurante. Na fase inicial, que é a partir do dia 11 de maio, poderemos nos encontrar em grupo de, no máximo, 10 pessoas, certo? Ao ar livre ou em
um domicílio determinado, mas no Vai máximo ser 10 pessoas. emocionante, né, Maria? Emocionante, guardar uma distância também entre as pessoas, o comércio também, o pequeno comércio a partir do dia 11 vai tentar abrir esse pequeno comércio, abertura dos terraços dos restaurantes só 50%, alguns hotéis também sem áreas comuns poderão abrir, shopping centers também, só que não a área da alimentação. Na fase segunda, que eles chamam de fase intermediária, que vai ser mais ou menos no dia 25 de maio, tudo isso que eu falei antes, né, eles vão fazer de uma forma mais laxa. Por exemplo, os terraços dos restaurantes não será a abertura de 50%, já vai realmente poder abrir quase todos. O esporte não... Perdão. Sim, o esporte não profissional também faz parte, também vamos poder fazer esporte não profissional com outra pessoa, por exemplo, podemos fazer algum tipo de vôlei ou de basquete, mas tudo isso que eu estou falando, o governo e o Ministério de Saúde, eles são bastante claros quando dizem que será algo assim de just in time, né? Vamos ir provando, porque de repente daqui a uma semana a curva volta a subir. Então a gente vai ter que voltar atrás. Nesses últimos dias, vocês já tiveram menos casos de mortos num dia que o Brasil. Sim, isso sim. Também nós já levamos muitas semanas de confinamento, ou seja, nós somos o futuro do Brasil. Vocês aí no Brasil, vocês ainda não chegaram no pico da onda, né? Vocês ainda não chegaram na curva. O Brasil vai passar por momentos muito difíceis, infelizmente, por isso as pessoas têm que ficar em casa. Tem que ficar em casa para simplesmente... Às vezes até as pessoas dizem, para que eu não pegue o coronavírus. Não é para isso somente, não. É para que você não contagie as outras pessoas e para que a saúde pública não fique colapsada. Por exemplo, Maria, na Catalunha... Sim. Não, é que nosso tempo já está expirando, mas eu acho importante a semana próxima voltarmos a avaliar essa situação. Porque o mais transcendente de tudo, além do emotivo que será o reencontro, a recuperação da humanidade gregária, além de tudo isso, o mais importante é que tu falas em planejamento, que é o que é escasso no Brasil. Não há nenhum planejamento, isso realmente Deus dará. Não há. Muito obrigado, Maria. Bom trabalho no Parlamento. Muito obrigada, Raul, e por favor, fique em casa. Povo brasileiro, fique em casa. É muito importante. Beijo. Por que na educação brasileira é tão pouco falado sobre África e quando é falado se tem tantas distorções sobre essa história? É isso que a gente vai conversar hoje com o Johnny Moraes, que é estudante de Geografia e também professor no projeto de Educação Comunitária Integrar. Oi, Johnny, tudo bem? Olá, tudo bem, Jana? Seja bem-vindo ao nosso JTT Fique em Casa. Vamos conversar... Vamos começar aí por esse ponto aí que eu já coloquei, né? Por que na educação brasileira, Johnny, é tão pouco falado sobre a África? E quando se é falado, de fato, tem algumas distorções, tem fatos que talvez não aconteceram ou privilegia quem está narrando a história, né? Primeiramente é interessante a gente entender como surge, né? Da onde vem essa cultura da escola que a gente tem, né? Como que ela nasce e como que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E para quem que ela é pensada e como que ela é pensada, né? Esse modelo que a gente tem atualmente no Brasil, que a gente tende a acreditar que é o único modelo de educação possível, e não é, né? A gente não pode pensar diretamente escola e educação como a mesma coisa. A escola é uma ferramenta, mas não é o único modo de se ter essa educação, né? Ela vai nascer primeiro, né? Se pensar essa educação, essa escola como uma ferramenta de controle, né?
É uma ferramenta de controle. Primeiro ela vai surgir lá como a educação na Grécia, surge de uma forma que a gente tem totalmente diferente do que a gente tem hoje. Mas a gente pensar hoje na modernidade como isso se dá, vai se dar uma ferramenta de controle, né? A burguesia estabelece a escola como uma ferramenta em cima das classes trabalhadoras, né? E se a gente vai falar principalmente de África nas escolas, e principalmente se tratando do Brasil, por que a gente não tem esse tema nas escolas, né? Apesar dos últimos anos ter aparecido cada vez mais, mas por que demora? Tem que ter uma lei, né? A Lei 10.639, em 2003 ela vai surgir, muito recentemente, que obriga, né, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. A gente tem que pensar que a escola nunca foi convidativa para a população negra, né? Ela nunca foi convidativa para esses sujeitos e nunca, no decorrer de cada lei que foi surgindo, nunca se era convidada essa população para estar presente na escola. Pelo contrário, sempre a gente vai ter uma sequência de leis que barram a presença dessa população na escola. Então, a escola, o currículo escolar, né? Ele foi feito por quem e para quem. A gente sempre pensa, a escola é um lugar neutro. Mas a gente tem que pensar que a escola sempre é um espaço de disputa. De uma ideologia, sempre vai ser assim. E essa ideologia nunca foi colocada pelos negros, né? A gente nunca teve negros, a não ser agora recentemente, em espaços de poder para disputar essa ideologia. E hoje sim, né? Hoje a partir da lei, a gente tem essa lei que torna obrigatório e começa a se ter esse espaço dentro da escola, né? Então hoje a gente já tem dentro da história, dentro da literatura, a geografia, a pedagogia fazendo esse trabalho. Mas mesmo assim a gente sempre se fala, né? Quando se fala de África, como surgiu na mídia ultimamente, foi que a gente faz sempre a mesma imagem de África, né? Uma imagem, vamos dizer, como se colocou, distorcida. A imagem sempre da pobreza, a imagem de savana, como se toda a África tivesse elefante, leão espalhado por todo lado, né? E o deserto, como se a África fosse um deserto de norte a sul, de leste a oeste. Por que a gente tem isso? Primeiro, não é uma imagem errada, não é uma imagem mentirosa. Existe a fome, existe leão, existe deserto. Mas não existe só isso, né? A Chimamanda, uma escritora nigeriana, vai trazer isso pra gente num vídeo dela já bem famoso ali, que é o perigo de uma história única, né? De a gente ver só um ponto de vista e acreditar que o continente africano é tudo isso. Que é só isso, né? Acreditar que é só isso na sua totalidade. E a gente esquece de falar das grandes cidades, a gente esquece de falar de urbanização, a gente esquece de falar de cultura, a gente esquece de falar da população em si, né? Sempre, quando eu falo de África, eu falo de geografia, a primeira coisa que eu tenho de falar, a gente está em 2020, é aquilo, né? A África é um continente e não um país. A gente acha que é besteira, mas sempre tem de se começar falando sobre isso. E não é um continente pequeno, é um continente enorme, é 54 países diferentes. Então não dá de se esperar que alguém venha, poste uma foto de um lugar e generalize a África desse jeito, né? Então a gente tem sempre de olhar além disso, e além dessa visão única e estereotipada que a gente tem. Perfeito, Johnny. Muito bom o seu ponto de vista. De fato, eu acho que a gente acaba nem se atentando, né? As pessoas nem se atentam pela naturalidade que já se é dada à narração da história, né? Desde pequenininho a gente sabe que os brancos foram os conquistadores, que os brancos que descobriram as histórias e os países, mas ninguém conta a história do ponto de vista de quem foi oprimido na história. Eu acho que esse ponto de vista faz todo sentido, né? Acho que acaba se narrando outra história, né? Bom, eu acho que a gente pode deixar nossa conversa continuar para a semana que vem. O que você acha? Sim, podemos. A gente continua conversando aí sobre a importância de ter essa educação, de ter o conhecimento de tudo isso que você falou, né? A gente pode abranger um pouco mais semana que vem. Te agradeço por hoje. Eu que agradeço. Estou disponível para uma outra conversa. Obrigada, Johnny. Até mais. Até.
Nós estamos em contato agora com o professor Sabino Bussanello, que é assessor de formação da FETIESC, ex-prefeito de Itapema e também um dos fundadores do Movida. Quando nós criamos o Movida em 2003, as principais linhas de ação do Movida era cuidar da vida, preservar a saúde e ter condições dignas de trabalho. A gente tem dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho e por nós aqui em Santa Catarina, que cerca de 750 milhões de trabalhadores no mundo se acidentavam por ano nos seus locais de trabalho. Desses, praticamente 2,3 milhões morriam. No Brasil, uma morte a cada 3 horas. Ou seja, nós já considerávamos lá atrás uma tragédia produzida no mercado de trabalho. Acontece que hoje, nesse ano de 2020, inicia-se o ano aflorando mais uma tragédia sobre a humanidade que atinge frontalmente a classe trabalhadora, os precarizados, os terceirizados, o conjunto da sociedade e principalmente quem, de uma certa forma, já contribuiu para a riqueza produtiva no nosso país e no mundo, que são as pessoas mais de idade avançada. Então, hoje, mais do que nunca, é fundamental a população seguir alguns procedimentos orientados pela Organização Mundial da Saúde, seguido por algumas autoridades em âmbito de mundo e também aqui no nosso Brasil, menos o comando central do país, que eu acho que aí é que está o grande dilema hoje vivido pela sociedade. Qual é o procedimento mais adequado hoje? Vou trabalhar e corro o risco de me adoentar e não ter um local que possa tratar e reverter essa doença e dar um fim na minha própria vida. Hoje a população brasileira está num fogo cruzado. Professor Sabino, a gente está num limite aí entre a economia e a defesa da vida. E parece que o nosso governo federal, o governo Bolsonaro, desde o princípio, está exigindo aí, confundindo inclusive a população, dizendo que tem que abrir o comércio, tem que abrir a indústria, os alunos têm que voltar às escolas. Como que você vê a reação do exemplo mesmo que tem que partir do governo federal nesse momento? Quando autoridades desautorizam e jogam a população num processo de contradição, a tendência é irmos para um autossuicídio. Um dos primeiros ataques do governo Bolsonaro ao assumir já no ano passado foi flexibilizar as normas regulamentadoras, por exemplo, a norma 35, que fala da questão do trabalho em altura, a norma regulamentadora número 36, que garante aos empregados em frigoríficos as pausas para voltar ao trabalho. Essa tragédia da pandemia, aliado com as contrarreformas trabalhistas, da Previdência, terceirização e tal, e a revogação dessas normas de trabalho, ela só contribui com o aumento do fosso e o aumento das desgraças para a classe trabalhadora. É a hora de juntarmos os esforços no sentido de isolarmos o coronavírus, protegermos a saúde da classe trabalhadora, mas nós precisamos nos unir com as nossas entidades de classe que serão capazes de, juntos com outros trabalhadores e trabalhadoras, reverter a médio e longo prazo essas situações dramáticas e essas derrotas que sofremos nos últimos tempos, principalmente a partir do golpe de Estado de 2016. Levantamento da subseção do DIEESE na FETIESC dava conta de que Santa Catarina era o primeiro estado em número de acidentes de trabalho no Brasil. Você acha que esse quadro mudou com o tempo? Santa Catarina, os trabalhadores e trabalhadoras adoecem 48 vezes acima da média nacional. Essa produção de riqueza perversa, ela desmonta a esperança de vida de qualquer ser humano no planeta, e principalmente em Santa Catarina. Nós queremos emprego, nós queremos trabalho com salários dignos, mas nós queremos qualidade de vida com saúde e queremos desfrutar essa vida. Não tem sentido produzir riqueza e não usufruir ela, porque quem produz riqueza, e está claro agora na pandemia, por isso, esses kamikazes malucos querendo que a classe trabalhadora saia de casa e vá trabalhar a qualquer custo, é porque quem produz a riqueza na sociedade não é a máquina, são as pessoas de carne e osso. São os trabalhadores e trabalhadoras que acordam cedo, pegam o ônibus lotado ou vão em péssimas condições de transporte para ficar horas e horas produzindo essa riqueza.